Maria permite que tirem fotos dela. Paula chama o fotógrafo. Ele começa. Maria inicia seu relato contando que se casou com Edu para ser aceita na sociedade. Ademar aconselha que não cite nomes. Maria conta os preconceitos que sofria. Ela relata que sempre foi apaixonada por Edu, mas nunca foi correspondida. Ela pede que coloquem no jornal que comprou o marido. Ademar sugere que modere as palavras, mas a sucateira afirma ser a maior verdade. Maria fala sobre Laurinha, contando que ela é apaixonada por Edu e sempre a perseguiu. Também conta que não havia intimidades e que o casamento não foi consumado. Maria conta como Edu passou a perna nela no projeto do carro. Ela relata a briga. Conta que não queria fazer nada contra Edu, apenas assustá-lo, pois estava bastante magoada, mas Laurinha entrou no quarto e a estressou. Ela continua contando. Jonas diz que não pode prometer nada, pois é bastante difícil. Edu súplica, afirmando que transformou a vida de Maria no inferno. Ele diz que fará o melhor que pode e eles desconversam com a chegada de Laurinha. A madrasta diz que o fará comer tudo, e o mordomo se retira. Laurinha diz que, ali na casa, só terão tranquilidade, paz e amor. Jonas diz não saber como conseguirá. Isabel questiona o que é. Ele desconversa, mas ela insiste. Ele diz não passar de palavras soltas ao vento, mas ela afirma que o conhece muito bem. Ele questiona se ela quer ajudá-lo na faxina, e ela responde que jamais. Alaide diz que não há segredo nenhum e afirma que é bobagem de Ingrid. Ingrid confirma. Rafael insiste. Alaide pede que ele desgrude. Ingrid diz que estavam tendo uma conversa bastante íntima. Alaide se retira. Ingrid afirma que jamais aconteceu nada, pois não tem nada a ver com os problemas deles. Alaide relembra os bons momentos que viveu com Rafael. Ela afirma que não consegue esquecê-lo e diz não saber como se faz isso. Ingrid questiona por que ela não conta nada, mas Alaide afirma que não adiantaria. Ela diz que não pode continuar apaixonada por ele e acha que enlouquecerá. Ingrid diz não saber como ajudá-la. Eunice cumprimenta Rafael, percebendo que ele está na fossa. Ela diz conhecer uma massagem oriental que melhora até o humor de defunto. Afirma que eles poderiam tentar esse relaxamento, mas ele diz que irá falar com os filhos de Armênia. Eunice diz que ele não sabe o que está perdendo. Moreira questiona o que aconteceu com sua filha e afirma que só pode ter sido praga. Caio explica que não teve nada a ver com o encontro de Mariana e Renato, mas sim Adriana, que apareceu com Jonas. Mariana diz que seu marido já entendeu. Caio reclama por Adriana ter mudado bastante. Renato diz que perdeu o controle naquela noite, justificando que morre de ciúmes. Também conta que estão pensando em ter a lua de mel na Suíça. Caio presta bastante atenção e questiona se não é frio. Renato diz que isso é ótimo. Adriana fica sabendo da lua de mel na Suíça, e Caio afirma que Renato pegará o dinheiro. Adriana diz que Mariana está frita, e Caio pede que não fale assim. Ela afirma que eles têm de ser realistas, pois Mariana acabará na pior. Ele afirma que o cunhado dará o golpe. A bailarina diz que eles têm de agir rapidamente, mas não sabe o que devem fazer. Rafael dá sua ideia para saltar no Rio de Janeiro. Geraldo diz que saltar é uma paixão. Gino diz que gostou da parte do Rio de Janeiro. Gerson afirma que apenas Geraldo conhece o Rio de Janeiro. Geraldo conta para Armênia, mas ela os proíbe de ir ao estado. Isabel vê que as notícias são a favor deles. Laurinha diz estar preocupada com a entrevista que deu a Paula. Jonas serve mais café. Isabel diz que Laurinha não deveria dar entrevista a Paula. A madame diz que não podia fazer nada e afirma que a jornalista não terá coragem de fazer isso. Isabel fica chocada por ter gente defendendo Maria. Jonas conta que o advogado de Maria é Ademar e se retira. Laurinha diz que, se Paula falhar, não trabalhará mais em lugar nenhum. Ademar conta o que Maria fez. Neiva fica chocada e diz que será muito pior. Saldanha concorda com Ademar, alegando que a enteada precisa dar sua versão dos fatos. Ademar concorda com ele. Neiva diz que Paula pode querer prejudicar ainda mais Maria do Carmo, mas Saldanha diz que as pessoas mudam e dá como exemplo a Armênia. Neiva agradece a ajuda do advogado e diz estar apavorada com Paula. A jornalista afirma que será a maior matéria de sua vida. O colega debocha. Ela diz que precisa fazer uma matéria ótima e criará um grande agito. Paula está focada na matéria.
Ela troca a folha e volta a digitar. Pede mais 5 minutos a Jaime e entrega o que já escreveu. Também faz uma correção. Jaime diz que ela está buscando alta qualidade. Paula confirma e diz que já entregará o restante. Ademar diz que será difícil conseguir, pois não sabe se será conveniente, já que Maria está abatida. Jonas conta que Edu está ao lado de Maria. Ademar acata a sugestão e diz que verá o que poderá fazer. Jonas agradece a ajuda e pede que Laurinha e Betinho não saibam. Ademar diz que assim fará. Paula termina a matéria e sai para entregá-la. Jaime questiona se ela gostou do que escreveu e afirma que ela porá mais lenha na fogueira. Paula diz que as fotos de Nestor chegarão logo. Jaime diz não ter dúvida de que essa matéria dará o que falar. Gerson imagina os três no Rio de Janeiro. Gino pensa nas mulheres. Geraldo mostra o melhor lado do Rio de Janeiro. Ele diz estar morrendo de saudades de lá, pois tudo é mais calmo. Gino diz que tem de dar um jeito de entrarem nesse lance, e Gerson sugere que faça um fantasma do pai de novo. Geraldo diz que pode dar tudo errado caso sua mãe descubra a verdade. Gerson diz que apenas quer ir ao Rio. Moreira diz que terá de desfazer o que fizeram para Nicinha. Armênia diz que não fizeram nada com ela, apenas que gosta de ser exibida. Moreira diz que não é fácil ter uma filha biscate e dá exemplos. A italiana diz que é coisa séria. Moreira diz que irá a Macumba para desfazer tudo isso, para que a filha volte ao normal. Ele diz que é duro ter uma filha biscate. Armênia pede que a deixe falar com a jovem. O quitandeiro diz estar desesperado. Ela se comove com o problema. Nicinha questiona se ele está melhor da tensão e oferece novamente a massagem. Ele fica sem jeito. Diz não estar entendendo direito, e ela conta que ficou preocupada, dizendo que se contagiou com a baixa vibração. Afirma que sua pele é como seda, e ele acha graça. Ela mostra que sua perna está arrepiada e diz que ele está precisando descarregar a tensão. Rafael conta que está com problema com outra garota, mas ela afirma que não tem problema e o joga em cima da cama. Paula diz que eles estão começando bem o namoro. Lena questiona o que ela tem. Alaide conta que não consegue esquecer Rafael. A mãe diz que ela precisa esquecê-lo, mas a filha afirma que não consegue e que está sofrendo muito. Lena diz novamente que é pecado, mas Alaide questiona por que Deus deixa dois irmãos se apaixonarem. A mãe a consola. Eunice diz que só veio ajudar Rafael. Rafael questiona se ela bebeu. Eunice se despede e elogia o cabelo de Paula, retirando-se debochadamente. Rafael conta que não teve culpa e Paula percebe. Ele afirma que, do nada, ela começou a ser tarada, e Paula diz que ele estava gostando. Ele nega e a beija. Ângela bebe vinho e ouve a conversa. Renato confirma que irá para a Suíça. Franklin diz que ele está se precipitando e pede que dê um tempo para que Armênia não tome conta da do Carmo. Renato diz saber o que faz. Ângela questiona se pode se recolher, e Renato elogia os serviços dela. Ela agradece e se retira. Franklin diz que põe a mão no fogo por Ângela, e ela ouve. Edu agradece a ajuda de Jonas. O mordomo diz querer vê-los juntos novamente. Edu diz ser capaz de tudo para falar com Maria do Carmo. Laurinha ouve e questiona se ele enlouqueceu, dizendo que não consegue entender. Betinho diz que ele deve ter seus motivos. Isabel questiona se não se livrarão da sucateira. Laurinha diz que iria e que impedirá que Edu converse com Maria. Betinho diz que ela está se excedendo. Isabel diz que eles não podem se rebaixar, mas Betinho afirma que Edu está verdadeiramente apaixonado por Maria. Laurinha pede que não diga bobagens e afirma que Edu não pode ver a sucateira. Isabel pede que se acalmem. Laurinha diz que não deixará que Edu se humilhe. Maria está no pátio do presídio. A policial observa tudo. Uma das detentas oferece cigarro, mas ela diz não fumar e que não está com medo. A mulher afirma que mandou o bilhete, e Maria questiona o que ela quer. Ela diz estar a fim de ajudá-la, pois conhece muitos podres de Laurinha, afirmando que isso interessa a Maria. Maria fica chocada. Laurinha julga a atitude do enteado, mostrando que Maria contou na reportagem para o Jornal do Momento. Ele lê o título da matéria. Laurinha questiona se ele terá coragem de olhar para a cara da sucateira após ver o que ela disse. Edu diz não entender o porquê dessa entrevista. Laurinha diz que a sucateira não merece essa compreensão.
Ela começa a ler o trecho da matéria em que conta que Edu e Maria não tinham relações e que os Figueroa não têm dinheiro. Laurinha diz que todos os seus amigos leem o jornal do momento. Edu questiona o porquê de Maria fazer isso. Laurinha diz que ela não presta e quer destruí-lo. Edu não entende nada. Laurinha diz que terão de destruí-la. Edu diz que Maria enlouqueceu. Isabel diz que Maria passou dos limites, e Betinho diz que não a defendeu. Isabel diz que Edu deve estar louco de ódio. Betinho autoriza Jonas a tirar a mesa. Isabel mostra a matéria no jornal, e Jonas afirma que foi uma paulada. Neiva diz que isso não daria certo, e afirma que até Ademar está contra Maria. Saldanha diz que Maria falou toda a verdade, mas Neiva diz estar morrendo de vergonha. Ele afirma que era a única maneira de Maria estar com a cabeça erguida. Neiva diz que todos ficarão com raiva, questionando como Maria foi confiar em Paula. A jornalista diz que a matéria saiu perfeita e afirma que Jaime lhe deu a maior força e que as fotos de Nestor estão lindas. Adriana questiona o porquê de ela querer destruir sua mãe. Paula diz que não é vingança e que foi Maria do Carmo quem falou tudo. A bailarina diz ter achado que ela tinha senso de responsabilidade. A jornalista afirma que tem e que procurou a sucateira, pois ela tem direito de falar seu lado da história. Adriana diz estar se sentindo um trapo e pede que escreva uma matéria falando que tudo isso é mentira. Paula diz que tudo que Maria falou é verdade e que Laurinha não passa de uma cobra venenosa. Adriana não acredita. Edu diz que Maria perdeu a cabeça. Laurinha diz que Maria e Paula se uniram. Edu diz que Paula tem caráter e afirma que a sucateira deve ter dito exatamente isso. Edu diz não entender o porquê de Maria fazer isso. Laurinha diz que ela quer fugir da responsabilidade de ter atirado e dá exemplos. A madame diz que Maria está virando a vítima e Laurinha, a pior das bruxas. Maria questiona quais podres. Ela afirma que Laurinha já aprontou bastante. Maria diz que Laurinha é da alta sociedade e nasceu granfina. A mulher afirma que a madame sempre aprontou, mas Maria deseja saber. A mulher conta que está ali há 20 anos por causa da madame. Maria fica chocada. A policial se aproxima e elas desconversam. Ela se apresenta como Dalva. Maria pede que lhe conte tudo. Dalva pede uma quantia em troca, mas antes de tudo quer justiça. A policial põe todas para dentro, afirmando que o intervalo acabou. Renato mostra a matéria de Maria no jornal, e Guida diz que ela está falando a verdade e que é uma mulher de muita coragem. Renato diz que ela acabou de assinar a sentença de morte e diz ter pena da secretária. Guida afirma querer contar tudo sobre ele, mas ele é barato demais para sair no jornal. Ele cumprimenta a Armênia. Ela conta que chamou todos os condôminos e pede para usar a sala de reuniões. Renato permite. A italiana diz que está com bastante pena de Maria do Carmo e afirma que isso corta seu coração. Mariana diz não acreditar no que está lendo e questiona como Maria pôde aguentar tudo. Ângela diz que fez tudo para que ela visse, e Mariana conta que são irmãs. Ângela fica lisonjeada por trabalhar para a irmã da rainha da sucata. Elas comentam o relato de Maria. Mariana diz que precisa ajudá-la, mas não sabe como, mesmo estando sempre contra Renato. Ângela diz querer distância da cadeia. Paula pede que não fique assim, mas Adriana continua ressentida por dizerem que Laurinha ama Edu. Ela questiona se ela não pensou em ninguém quando escreveu, mas Paula diz que ninguém pensou em Maria quando fizeram seus relatos, chamando-a de vagabunda. Adriana diz que Laurinha não tem nada com Edu, mas Paula afirma que foi Maria do Carmo quem afirmou tudo. Rafael questiona o que aconteceu. Adriana afirma que ele vive no mundo da lua, e Paula mostra a matéria. Ademar diz que ela exagerou e que isso pesará bastante, mas Maria diz que era exatamente o que tinha de falar, elogiando Paula. Maria diz que agora as coisas começarão a melhorar, mas Ademar diz que não acredita na eficácia dessa matéria. Maria conta sobre Dalva para Ademar. O advogado aconselha que pode ser uma armadilha e pede que fique atenta. Maria é levada até sua cela particular. Ela relembra as palavras de Dalva enquanto caminha pela cela. Ela relembra 70 pedindo por justiça. Rafael começa a rir e diz que achou ótimo. Paula fica surpresa. Rafael elogia Paula por ter conseguido captar tudo que Maria quis transmitir. Adriana repudia o irmão, mas ele afirma que tudo que a cunhada falou sobre sua mãe é a maior verdade. Adriana o chama de crápulas e se retira. Paula diz que amou a reação dele.
Rafael afirma que ela não deve se preocupar com Adriana e lhe dá os parabéns. Beijando-a, Lena fica com pena de Maria do Carmo, mas também diz ficar com pena de Laurinha, Betinho e Edu. Alaide diz que jamais pensou que eles não fossem para a cama, mas Lena a repreende. Moreira mostra que o caminhão está chegando. Alaide comemora. As crianças correm atrás do caminhão. Lena fica emocionada. Gerson e Gino não entendem nada. Geraldo julga a atitude dos irmãos e afirma estar preocupado com a ida para o Rio de Janeiro. Gerson diz que Armênia não deixará. Ingrid os cumprimenta e questiona o que está acontecendo. Gerson conta que estão querendo ir para o Rio de Janeiro junto com Rafael, mas que Armênia não deixa. Ingrid diz que eles não podem depender de Armênia dessa forma. Eles afirmam que não têm coragem, mas ela diz que a enfrentará. Laurinha diz que precisam processar o Jornal do Momento, mas Ramos diz que ela pode processar Maria, não o jornal. Laurinha xinga Paula, mas o advogado afirma que ela não pode ser responsabilizada. Ela pede que Edu não faça esforço. Ele avisa a Ramos que irá falar com Maria do Carmo. Laurinha fica irritadíssima, e o advogado aconselha que fique bem longe da sucateira, afirmando que Laurinha tem razão. Edu insiste. Caio questiona como encontrará o dinheiro e evitará que Renato e Mariana vão para a Suíça. Também diz que Jonas já deveria estar ali. Adriana diz que a situação está bastante difícil em sua casa e conta que nunca pensou que passaria por uma situação dessas. Ela questiona se Laurinha é realmente apaixonada por Edu, mas Caio diz que não está pensando nisso. Ela se irrita e o chama de egoísta. Caio diz que Laurinha é madrasta de Edu e cita Fedra. Ele diz que está com um problemão. Adriana diz que está bastante abalada e ferida. Ela afirma que esse tipo de problema mexe estruturalmente. Caio diz que, como eles são apenas sócios, ou seja, não se metem em assuntos íntimos entre eles. Adriana cai aos prantos, e ele a consola. Ela repete que está péssima com essa história. Betinho exige que se retire, e ele assim faz. Betinho pede que ela se sente e questiona se Laurinha é apaixonada por Edu. Isabel nega, afirmando ser apenas maldade e fuxico. Ele exige a verdade. Ela fica sem jeito. Armênia diz que já confirmou a reunião com os condôminos. Renato diz não saber se estará presente na reunião, pois quem deveria estar ali é Maria, não ele. Ela afirma que não quer saber disso e que, se irritar, porá o prédio no chão. Isabel diz que é tudo fofoca de Maria do Carmo por estar com raiva. Ele questiona se ela gosta dele. Ela afirma que muito. Ele pede que não minta mais, mas ela afirma que não viu nem ouviu nada que pudesse levantar suspeitas, garantindo que não existe nada entre a madrasta e o enteado. Betinho diz que desconfia disso há muito tempo e que se fingiu de cego para não magoar a esposa e o filho. Também diz que deveria ter pensado nisso quando se casou com ela. Isabel ouve tristemente. Isabel diz que Laurinha o adora e sabe que casou com um cavalheiro da velha estirpe. Ele diz que não pode oferecer mais prazeres para sua amada, mas a irmã afirma que ele é um grande homem, rasgando elogios. Também diz que Edu jamais conseguirá roubar uma mulher do pai. Jonas pede desculpas pela demora e conta que Betinho já leu o jornal. Adriana diz que ele morrerá, mas o mordomo tenta acalmá-la. Adriana diz ter pena de seus pais. Caio conta que o dinheiro está na Suíça e que Renato levará Mariana para lá, mas não sabe como evitará que a mate. Adriana pede que pare de agourar. Ingrid o chama de bananaões e afirma que Armênia apenas usa o argumento da chantagem. Gino diz que jamais ela enfrentará sua mãe. Armênia diz que gosta bastante de Ingrid. Os irmãos pedem que ela reaja. Ingrid conta que Gerson, Gino e Geraldo irão ao Rio de Janeiro, pois são adultos e estão indo a trabalho, não podendo impedi-los. Armênia questiona como ela se atreve a falar desse modo. Jonas diz que, para sua ideia dar certo, tem de pensar em todos os detalhes. Ele conta que usarão Caio como isca. Jaime fala ao telefone e permite que entrem. Laurinha se apresenta juntamente com Ramos e deseja uma retratação pela matéria difamatória. Ramos diz que ela pode processá-los. Laurinha exige a retratação. Paula entra na sala. Laurinha diz que perdeu seu tempo, diz ter pensado que ela era mais honesta e garante que reagirá à altura. Maria chega e vê Edu. Ele questiona se ela está satisfeita por tê-lo atingido de outra forma.